Fala, meus amigos. Começando mais um Meireles Cast, o nosso sexto episódio. Um episódio que eu acho que ele vai ser fundamental, principalmente para os pacientes, né, que a gente atende na rotina, que a grande maioria desses pacientes tem dor crônica, né? E a gente separou aqui um bate-papo bem interessante sobre dores crônicas. Então, se você quer aprender sobre dor crônica, se você tem dor crônica, né? Se você de alguma maneira já tratou dor crônica, ou se você é acadêmico de fisioterapia, de medicina, enfim, de psicologia, e deseja saber um pouquinho sobre esse assunto, fique com a gente, que a gente vai falar um pouquinho aqui nesse bate-papo. Então, Beatriz, bom te ver novamente, bom estar aqui, minha co-host aqui do Meirelles Cast. Seja bem-vindo mais uma vez. E esse papo é muito interessante, né? Eu acho que a gente sempre falou, quando a gente trabalhava junto, né? Sempre falou, pô, a gente tem que gravar algo para os pacientes conseguirem tirar essas crenças, né? Essas coisas que são faladas para eles. E a gente conseguiu agora sentar e bater um papo sobre esse assunto aqui e expor, né, para todo mundo. E aí, o que você acha sobre esse assunto? Pois até acho que foi uma sugestão minha esse tema, pelo cotidiano lá do meu ambiente de trabalho atual, onde a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, e uma boa parte da minha dos pacientes que estão lá tem dor crônica. E aí, por mais que a gente dê as orientações, dê as instruções das atividades, dê as orientações para que haja uma prevenção dessa agudização de dor, né? Eu acho bacana a gente estar tendo essa oportunidade e sempre depois dos nossos encontros aqui, é o comentário do ambulatório, a repercussão da nossa conversa, da nossa entrevista, dos seus entrevistados quando eu não estou presente. Então, vai ser uma ótima oportunidade para eles, né? E inclusive para os outros telespectadores, né? Os seus seguidores aqui do podcast. Show. Eu dei aula na pós-graduação esse final de semana, o outro. Eu tô quatro finais de semana direto dando aula. Então tô estressadaço de trabalho, mas é bom. A gente nunca reclama de trabalho. E por que eu falei isso? Porque vários alunos que eu falei, pô, gente, eu tenho meu podcast, quando puder assistir lá. Mó galera falou, pô, já assisti, tô assistindo direto. Ah, que Já bacana. assisti todos os episódios. Mó galera falando assim, eu Uhum. fico feliz, né? Porque é uma coisa que a gente faz aqui simplesmente por gostar, né? Bater um papo, por Uhum. querer aprender, né? E as pessoas estão ouvindo, então, muito legal. Agora aqui, vamos começar com o nosso tema, então, para a gente não perder tempo, para a gente começar bombando aí. E o tema eu vou ler aqui para ficar bem bonito, entre a ciência da dor e o sofrimento humano. Eu gosto dessas questões assim relacionadas ao humano, sabe? E a dor, ela para mim, ela reflete muito isso, né? A dor, o medo, né? Isso é muito sobrevivência da nossa espécie, né? Eu acho que o nosso cérebro utiliza tanto a dor quanto o medo, né? Que é o exemplo que eu dou, para poder se manter organizado, para poder sobreviver mesmo, né? Nossa espécie precisou disso por muitos anos. Então, eu já começo já jogando uma pulga atrás da orelha das pessoas que usam a dor como forma de solucionar algum problema, tá? Quando eu falo o seguinte, o cérebro que escolhe se vai doer ou não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas é uma questão bem complexa, né? Porque às vezes a gente acha que tem lesão, que tem dor, desculpa, achando que tem uma lesão. Então, eu tô com dor, aí eu olho, eu tenho uma lesão na coluna porque tá doendo. Mas você pode ter dor sem ter lesão na coluna. É uma outra coisa. E aí a gente vai bater um papo aqui sobre esse assunto agora à noite. Então, Beatriz, os Na pacientes de verdade, dor que você atende, como é que são aí? Geralmente eles são o quê? Qual o perfil desses pacientes? eles são bem poliqueixosos. É uma dor, quando eu pergunto há quanto tempo você sente essa dor? Aí eles param, riem, e aí eu já sei que lá vem história, né? Bota aí 10, 20, tem 40 anos de dor, né? E aí, inclusive, é uma das perguntas aqui que a gente vai abordar, né?
O que de fato, Meirelles, já que você é um estudioso do assunto, o que determina de fato ser uma dor crônica? Então, resumindo, para ficar bem simples, dor crônica é uma dor contínua ou intermitente que dura por mais do que 12 semanas, ou seja, 3 meses. Então, passou de 3 meses, a gente já classifica ela como dor crônica. E aí, Bia, isso muda tudo. Uma dor aguda, que é aquela dor que você, sei lá, você tropeçou, torceu o tornozelo agora. Vai ficar inchado, vai ficar doendo. Essa é a dor aguda. Essa dor é importante demais. É uma dor funcional que ajuda a gente a procurar um auxílio, a procurar tratamento, a procurar melhorar. Então, essa dor aguda, ela tem que acontecer. Ela é fisiológica, ela é importante para o nosso corpo. Ela que está relacionada à nossa sobrevivência da espécie, né? A dor aguda. Quando essa dor fica por 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente já classifica ela diferente, porque possivelmente a causa inicial da dor já melhorou, né? Só para a gente ter aqui como referência, imagina se eu fraturei a minha perna agora, a minha fíbula. Geralmente você vai lá no médico, no ortopedista, ele vai mobilizar, tal. E geralmente o quê? Em 1 mês, né? 4 semanas, 4 a 6 semanas, você vai tirar o gesso e já vai voltar a pisar, beleza. Ou seja, para uma fratura, que é uma lesão considerável, em torno de 1 mês e meio, você consegue ter uma consolidação já que te deixa em padrão funcional adequado. Então, se você tem um outro tipo de lesão e tá 3 meses ainda com aquela dor, possivelmente aquela dor já não é da causa inicial. Já existe algum outro componente ali que a gente vai falar bastante aqui que cronifica essa dor, tá? Então, só para a gente finalizar essa pergunta, o que a gente mais tem que fazer como fisioterapeuta, como profissional que trabalha com pacientes com dor, é quando o paciente chegar com uma dor aguda, após alguma lesão, não deixar ele entrar na dor crônica. Se esse paciente continuar com essa dor e entrar em dor crônica, aí é muito mais difícil de tratar. O tratamento é muito mais difícil do que o que a gente fazia na aguda, tá? Então a gente já entra em um outro esquema. Então a função principal de pegar esse paciente com dor aguda é não deixar ele cronificar, tá? Então, resumindo, paciente com dor crônica é aquele que tem dor por mais que 3 meses. Meirelles, assim, tem pessoas que quando a gente ouve falar, né, a gente presta muita atenção e dá para ver o seu entusiasmo falando desse assunto, né? Aí eu queria saber, o que te levou a investir o seu tempo, seu conhecimento e tá sempre renovando esse conhecimento nessa área? Da dor crônica? Sim. Então, Bia, o que acontece? Eu quando me formei em 2005, fui fisioterapeuta, né? Minha área de atuação sempre foi fisioterapia esportiva e traumatortopedia. E eu tinha uma maneira de atuar, uma maneira muito mecânica, né? Eu adorava biomecânica, os livros do Capandi, sabe? Os livros que tinham cinesiologia clínica de Bronstein, então, assim. Então eu era um cara que tinha muita mecânica na minha cabeça. Então meu raciocínio era sempre, tem uma dor na coluna, é hernia de disco, então o disco intervertebral, se eu botar meu corpo nessa postura, tá saindo, o disco tá indo para trás. Então eu fui criado com isso, né? Eu fui forjado na faculdade e nas minhas pós-graduações a pensar dessa maneira. E de uns 15 anos, 20 anos para cá, 15 anos para cá, a literatura científica, né, ela veio modificando todo o pensamento em relação à dor. Porque até então, a dor era algo assim, ó, tenho dor é porque ou tem uma lesão ou está inflamado. Então, para tratar a dor, eu tenho que tratar a causa da dor. E qual é a causa da dor? Ou uma lesão ou uma inflamação. E isso geraria dor. Beleza, beleza. Na fase aguda, eu até concordo. Geralmente é assim que acontece. Geralmente, não é uma regra absoluta, mas muitas das vezes o paciente está com uma dor na coluna e travou a coluna um pouquinho, tá doendo alguns dias, e geralmente melhora, tá? Então, isso veio na minha formação, né? E aí, quando começou essa mudança, né, a mudança do olhar para a dor, aí que veio com muito estudo científico, muitos profissionais que trouxeram essa mudança, eu comecei a falar: caramba, gente, eu trato o paciente de um jeito, mas eu tô vendo que agora eu tenho que tratar de uma outra maneira. Porque a minha abordagem
não condiz com o que a gente acredita o que é a dor hoje em dia, né? Hoje em dia a gente já tem um modelo de dor, de entendimento da dor, que a gente tem que entender, por exemplo, a cultura do paciente, né? As crenças que ele tem sobre a dor, né? O que ele viveu, talvez, na criação dele familiar sobre dor, né? O que contaram para ele na infância dele sobre dor? Que dor é muito ruim, sabe? E isso tudo traz para esse indivíduo, né, que acaba sendo o nosso paciente, um pouco dessa questão por exemplo, de ter uma dor crônica, né? Às vezes é uma pessoa que muitas das vezes não enfrenta a dor e acaba deixando a dor dominar ele, e aí entra na dor crônica. Então, assim, a gente começa a entender que o aspecto psicológico, emocional, é muito importante no tratamento desses pacientes. E óbvio que a partir do momento que eu fui modificando a minha conduta, eu fui vendo que eu tinha muito mais sucesso no tratamento desses pacientes. E hoje em dia eu falo para você que eu converso mais com o paciente que tem a dor crônica do que meto a mão nele como tratamento. Ou seja, o que eu falo para ele, as crenças que eu tiro da cabeça dele, as orientações que eu dou para ele, eu acho que são muitas das vezes tão importantes quanto as técnicas manuais que eu faço nesse paciente. Então, a gente começa a entender que a dor é uma coisa multifatorial, multidimensional e que não adianta eu querer fazer só uma coisa nele para resolver. Se são vários fatores causais, complexos, misturados, não adianta eu querer reduzir tudo a um tratamento, né? Então eu tenho que eu tratar ele no meu consultório, eu tenho que orientar para ele fazer em casa, eu tenho que orientar para ele de repente procurar algum outro profissional, eu tenho que orientar para ele ter boas noites de sono, eu tenho que orientar para ele se alimentar bem, sabe? Tudo isso faz parte do tratamento do indivíduo com dor crônica, né? Então, a gente aumentou um pouquinho, a gente aceitou a complexidade do problema, né? Que a gente sempre fala, não, tem uma causa, né? Eu vou achar essa causa e vou tratar. O cara que tem dor há 10 anos tem uma causa de dor. É tipo, muito. Hoje em dia a gente fala isso, a gente fala, cara, a gente pensava assim antigamente, tá? Então, só para deixar bem claro que eu comecei a entrar um pouco mais nisso por essa mudança da literatura científica e eu comecei a ver mudanças no meu entendimento. E aí, eu entrei no mestrado, minha dissertação, os participantes, eu fiz um estudo controlado randomizado, e que os participantes eram pacientes com dor lombar crônica, né? E no meu doutorado também, o meu estudo eu fiz com pacientes com dores crônicas também, de maneira geral. Então, acabou que eu entrei na área científica estudando isso, e principalmente porque a literatura evoluiu bastante, né? Tivemos profissionais aqui também que foram como guias aqui do meu raciocínio, como o Felipe Reis, que é um cara que para mim, é a referência em dor mundial. Ele tá agora, inclusive, acho que, se não me engano, tá no Japão lá, representando aqui a fisioterapia brasileira, tá? Então, essas pessoas ajudam a gente opa, cara, vou seguir esse caminho aqui, tá? Então, por isso que eu segui esse caminho, por ver estudos científicos, ver resultado na prática e também utilizar isso como a parte acadêmica, os pacientes que eu estudei no meu mestrado e doutorado. E isso tudo mostra a importância do fisioterapeuta nesse perfil de paciente, né? Vai ser, muitas das vezes, o profissional que vai estar ali em contato, vai fazer uma, duas, algumas sessões e capaz de reconhecer essas fragilidades que você mencionou, né, Meirelles? Exatamente. E temos um problema muito grande agora, que a dor, ela é muito influenciada por informação. Informação mesmo, sabe? E hoje em Uhum. dia, a gente está num mundo repleto de informações, de fake news, né? De toda hora inventam uma história nova sobre tudo, sobre tudo, inclusive sobre dor. Então, a pessoa que tem dor, ela muitas das vezes ela é uma pessoa, como ela é leiga no assunto, muitas das vezes ela acredita em fake news que tem na internet o tempo todo, né? Então, pessoas querendo vender remédios, querendo vender plantas, querendo vender pomadas, querendo vender cirurgias, querendo vender, sabe, técnicas fisioterapêuticas mirabolantes, querendo vender coisas mágicas para solucionar o seu problema. E aí essa pessoa fica sempre refém dessas pessoas. Porque as pessoas acreditam naqueles profissionais, acreditam naquelas pessoas. E muitas das vezes piora o quadro do paciente.
tá? Então, é literalmente, tá, Beatriz? Uma conduta feita sem uma indicação precisa, num paciente com dor, piora ele. Então, é uma questão do mundo atual e a gente, como fisioterapeuta, a gente tem que pegar o paciente, entender como ele está naquele momento, o que que passaram de informação para ele, tentar limpar as informações que foram passadas de maneira errada, errada mesmo, tá? Antigamente eu ainda falava assim, ah, não, de repente profissional não sabe tudo mais. Eu tinha esse cuidado, sabe? Mas os estudos, que a gente tem estudo que está falando, que fala, por exemplo, de que um quarto das pessoas acima de 20, de 30 anos já tem hernia de disco, sabe? Estudo de 1994, Bia. 1994, sabe? Então, hoje em dia eu já falo, não, já é erro, sabe? Você pegar um paciente, fazer um tratamento sem baseado em evidência nenhuma e falar para ele que vai melhorar a dor crônica dele, eu acho que já é um erro, uma artrogenia e atrapalha o tratamento do paciente, né? Então, isso é muito importante. Me fala de novo para mim, você chegou a pincelar esse assunto? Perdão. Existe dor sem lesão e existe lesão sem dor? Então, isso é muito interessante, né? Eu acho que os pacientes geralmente têm essa percepção, né? Que se tá doendo é porque tem uma lesão. Tanto que se ele vai no médico, geralmente aqui no Brasil o cara vai no médico, o paciente vai no médico e ele não passa exame, o paciente odeia aquele médico. O melhor médico para os pacientes é o quê? É o que passa mais exame e que passa mais remédio. É meio louco isso, gente, mas é verdade, tá? Então, quando você vai no médico, ele não te passa um exame, o paciente critica o médico. Capaz de botar lá a avaliação do médico, zero. Ele não passou nenhum exame em mim. Isso, esse médico, possivelmente, ele é o mais correto. Porque no caso de dor, você vai solicitar exame se necessário. Geralmente, quando você tem um red flag, né, uma bandeira vermelha, uma suspeita de uma coisa, uma fratura e tudo mais. Então, assim, então, vamos lá. Dor é uma coisa, lesão, inflamação é uma outra coisa. Então, eu posso ter uma lesão e ou uma inflamação e ter dor, que é o normal, mas eu posso ter dor sem ter lesão e inflamação. Posso não ter nada. Vou dar o exemplo da fibromialgia. Fibromialgia, você faz lá o exame e você não tem nada. E a pessoa sente dor o dia inteiro. Anos doendo. Então, assim, aí você fala, por que isso? A gente tem que criar um conceito aqui, é o seguinte: quando a gente fala de dor, a dor é uma sensação. A dor é o final de um processo. Esse processo inteiro ele é chamado nocicepção. O que é nocicepção? Imagina que eu pego uma agulha aqui agora. Eu vou furar aqui a minha pele. Então eu tenho receptores, né, os nociceptores na pele, receptores de dor, que vão perceber aquela agulha entrando e quando passar do limiar daquele receptor, esse receptor vai mandar uma informação, certo? Vai despolarizar a membrana lá, mandar uma informação sensitiva, né, aferente para o meu cérebro e chega essa informação aqui. Se o cérebro der ok, pode processar, aí ele fala assim, gera dor. Ou seja, a dor é só o final desse processo inteiro. Ou seja, eu posso ter uma dor, algo que está machucado aqui, que chega aqui no meu cérebro e ele fala, ó, não, não quero gerar dor. Pode acontecer. E tem várias comprovações que isso acontece, tá? E pode acontecer o contrário também. O cérebro pode gerar dor sem ter esse mecanismo nociceptivo, tá? E Uhum. aí a gente começa a entender um pouquinho, mas a gente fazer um histórico da dor, né? Antigamente era o que a gente acreditava que a dor era assim. Aí, à medida que os estudos foram saindo, a gente começou a entender que a dor não era exatamente daquele modelo clássico lá do passado, né? A dor é um pouquinho diferente. O modelo atual de entender dor é um pouquinho diferente. Então, para finalizar, dor não é sinônimo de lesão ou inflamação. Eu lembro que quando eu era pequenininho, tava jogando futebol, pequenininho, assim, lá, devia ter uns 7, 8 anos de idade, tava jogando futebol lá onde eu fui criado. Aí acabou o jogo, eu sentei assim, um amigo meu sentou do lado, a gente tava tomando água. Aí eu olhei pro joelho desse amiguinho meu, pô, tinha mó ralado, assim, machucado, sabe? Um joelho de criança, né? E sangrando pra caramba.
Aí o menino, eu falei, caraca, olha teu joelho. Aí o menino olhou assim, começou a chorar. Quando ele olhou, começou a chorar. Eu falei, que foi? Tá Foi, doendo né? muito. Tá doendo muito. Eu falei, ué, mas tu não tava chorando, tu não tava nem sentindo. Não, mas tá doendo muito, tá ardendo muito. Ou seja, ele tava machucado, ele não tava sentindo nada, ele tava brincando do meu lado. Quando eu olhei pra ele, quando o cérebro dele olhou pra aquilo e viu sangue, o cérebro dele falou, gera dor, que é importante. Vou proteger você. Entendeu? Então é muito isso, tá? Então, existe uma informação que chega, uma nocicepção, que a gente chama, e o cérebro Uhum. decide se vai doer ou não. Isso é muito importante entender, porque muitas das vezes o cérebro decide errado, tanto para gerar dor quando não precisa, quanto o contrário, beleza? Então, hoje em dia a gente já pensa um pouquinho dessa maneira. Beleza. Aí eu queria saber também, coisa que eu estava pensando quando né, nessas conversas que a gente tem lá, né? O que que é uma sensibilização central na prática clínica? Então, Bia, é, quando a gente fala de dor crônica, aí a gente já tem esse componente de sensibilização central. É como se o nosso cérebro tivesse ali com, com um tilt, vamos dizer assim. É como se ele pegasse a informação de dor e já disparasse a informação de dor, mesmo sem precisar ter. É como se eu tivesse o limiar reduzido, sabe? É mais fácil eu chegar na dor. É como se eu tivesse uma sensibilização, eu tivesse hipersensibilizado para dor. Então, um estímulo, por exemplo, que talvez em você não gere dor, em mim vai gerar, porque o meu cérebro já tá assim, É entendeu? o gatilho, né? Oi? O O meu- gatilho. É o gatilho. É como se o gatilho tivesse um limiar mais fácil, entendeu? Então, algumas pessoas desenvolvem, né, a civilização central, e isso realmente é muito comum, principalmente quando a gente fala de a dor neuroplástica, que a gente chama. Uhum. Tá. E o cérebro, ele pode manter a dor mesmo sem esse problema físico? Pode, muito. É dor crônica isso. Geralmente a dor crônica não é um problema físico. Geralmente, tá? Geralmente é o problema ali. Quando a gente fala de dor crônica, né, a gente tem algumas classificações, né? A gente tem a classificação de uma dor neuropática, da dor crônica primária, que a gente chama, né? Que é a dor crônica inespecífica, e tem a dor que eu acabei de falar, a dor nociplástica também. Hum? E tem uma classificação, uma coisa muito importante de ser falado, e entra na classificação. A dor crônica, hoje em dia, ela é uma patologia. Tem o CID. CID é a Classificação Internacional de Doenças, tá? O CID-11 é a dor crônica. Tem lá a publicação lá, dor crônica. Então, o que acontece? Antes, a gente tratava a dor como um sintoma. Lembra que eu falei? Ah, eu tô com dor porque eu Uhum. estou machucado. Eu tô com dor porque essa região está inflamada. Então, a dor era sempre um sintoma. Hoje em dia, não. A gente já olha a dor crônica como uma doença mesmo. Tá com CID e tudo, tá? E dentro do CID, a dor crônica ela é classificada como primária e secundária. A primária é essa dor inespecífica, tá? Que a gente dá milhões de fatores, né? Não existe uma causa aparente. E a secundária, a gente tem alguns tipos, né? São 6 tipos de dor secundária. Então, tem dor crônica do câncer, por exemplo, que é causada ou pelo tumor primário ou metastático, ele pode causar dor, ou os próprios medicamentos. O tratamento do câncer pode gerar dor crônica no paciente, né? Tem a dor orofacial, também crônica, né? Tem dor musculoesquelética crônica, com uma causa bem definida, tá? Então, a gente tem alguns tipos de dor aí que a gente consegue, dor visceral crônica, tá? Então a gente tem tudo isso como doença diagnosticada. Então, só para deixar bem claro que dor crônica hoje em dia é uma doença, tá? Que há um tempo atrás não era, tá? Era só um sintoma e a gente tratava como um sintoma. Meirelles, quais são os fatores emocionais ou comportamentais que mais podem interferir nessa dor crônica? E vamos lá, são vários, né? Comportamentais. Então, assim, eu acho que o sono é uma questão muito importante. Todos os estudos grandes que fazem de dor crônica, ou qualquer doença crônica, né? São as pessoas que.
A dor, o sono, ele tem uma relação bidirecional com a dor. Ou seja, pessoas que dormem pouco, sono de pouca qualidade, têm mais chance de ter dor crônica, e pessoas que têm dor Uhum. crônica têm mais chance de ter um sono de péssima qualidade. Tá? Então, é uma relação bidirecional. Então, o sono é uma coisa muito importante, né? É, sedentarismo, pessoas que não fazem atividade física é um fator importante, tá? Então, o comportamento tem que começar. Tá com dor crônica, tem que fazer atividade física, né? Uma atividade que você gosta de fazer. Cigarro é uma questão importante também. É, pessoas que. As crenças que são faladas é um fator muito importante, que gera muito, por exemplo, muita crença sobre a dor te gera o quê? Cinesiofobia, que é medo de fazer as coisas, medo de fazer exercício, medo de sair de casa, né? Catastrofização. Então, aquela pessoa que caiu uma gotinha de chuva e vai alagar tudo, né? Então, assim, tá com uma. Jogou um futebol, tá uma dorzinha, caraca, tá doendo demais, vou tomar um remédio, sabe? É entender um pouquinho sobre o corpo, sobre o que é dor. É, por exemplo, eu sou uma pessoa que entende isso porque eu estudo, óbvio. Então, assim, às vezes eu tô Uhum. com uma dorzinha ou outra, eu falo, cara, isso é normal, vambora. Entendeu? Assim, às vezes a gente dá valor demais à dor. E muitas das vezes esse é o problema. Eu acabo catastrofizando a dor, e isso é um fator importante também. Então, essas questões comportamentais. Pode ajudar o paciente a quebrar essa catastrofização, como você falou. Então, primeiramente, a gente tem que tirar as crenças que ele tem na cabeça dele. Tem que falar pra ele: olha só, cara, você não precisa achar que qualquer coisa que você vai fazer vai piorar a sua dor, né? Existe uma coisa que hoje em dia está bem falada para dor, que é bem interessante, que é a terapia cognitivo-comportamental, da psicologia também, que usa muito, é muito interessante para dor. Tem vários estudos legais demonstrando que com essas mudanças comportamentais você pode aliviar também essa questão do catastrofismo, tá? Então, eu acho que o entendimento do que é dor, então a educação em dor é algo muito importante para o paciente entender isso e não precisar catastrofizar esse problema, não precisar ter cinesiofobia, não precisar deixar de sair de casa, não precisar deixar de ir à tua academia ou ao seu CrossFit, sabe? É entender o processo. E aí eu acho que os profissionais de saúde têm que ser que atendem esses pacientes, têm que ser alfabetizados em dor. Se ele trata dor, ele tem que saber o que é dor. Porque sabe o que acontece? Os pacientes chegam com dor para os profissionais de saúde, e os profissionais de saúde, eles sabem de técnicas. Esquece de estudar dor. Ah, eu sou o osteopata, eu sou o quiropata, eu sou o médico alopata, eu sou o médico homeopata, eu sou o cirurgião de dor, eu sou. Tá, mas você sabe o que é dor? Né? Então acho que existe uma lacuna. As pessoas estão muito preocupadas em técnicas, esquece de entender o principal do paciente, que é a queixa dele é o quê? Eu tô com dor há um ano. Aí você quer implementar a sua técnica para resolver aquilo, sabe? Então eu acho que. Não tô falando que não tem que ter técnica. Eu tô falando que o olhar tem que ser diferente. Calma aí. Antes de tudo, eu tenho que saber o que é dor. Eu tenho que dominar isso. A partir desse ponto, eu posso usar minha técnica para favorecer o processo. Tá? Então acho que existe essa questão toda por trás do tratamento para dor. Mas, de maneira geral, nos últimos 5 anos, isso muitas pessoas já sabem fazer uma boa abordagem no paciente com dor. Já que você tocou no assunto importante, que é falar de técnicas, quais são os principais pilares de um tratamento bem eficaz para dor crônica? Vamos lá. Aí eu vou seguir as diretrizes, né? Geralmente, hoje em dia, a gente tem é, atividade física regular, é, eu acho fundamental. E aí, sabe o que é engraçado quando a gente fala atividade física? Aí você pensa, poxa, então. A gente pensa assim, o paciente pensa, né? Ah, então se eu for na academia e se eu fortalecer o músculo, eu alivio a dor, né? E não tem nada a ver sobre fortalecimento, sabe? Porque quando você compara as intervenções para dor, tipo, eu posso fazer exercício pesado e exercício leve. Posso fazer uma caminhada em volta da minha casa, ou eu posso fazer um treino de CrossFit. Os resultados, eles são, o tamanho do efeito, né? O resultado de melhora, a quantidade de melhora, são muito parecidos nos estudos. Ou seja, eu acho que o fator atividade física regular não é simplesmente por você fortalecer, não é isso. É porque você sai de casa,
você vai ter ali, você vai movimentar seu corpo, você vai conhecer pessoas novas, você vai ter uma interação, você vai sair de casa e às vezes o teu problema tá em casa, sabe? Você vai criar um grupo de amigos, você vai sair de casa, você vai interagir com pessoas, sabe? Então, eu acho que tudo isso favorece para o exercício físico ser uma das intervenções mais importantes. Lembra que a dor é uma coisa multifatorial? Então, quando tu faz exercício físico, tu não faz só um fortalecimento muscular, tu faz muito mais do que isso, tá? Então, eu acho que tratar dor com exercício físico engloba diversas coisas que são importantes em tratamento, tá? Então, uma das coisas é o exercício físico. Outra coisa é boa noite de sono, foi o que eu falei, é importante. Aquela pessoa que trabalha, trabalha, trabalha estressada, não consegue dormir direito, cara, cuida do seu sono. É fator de risco para diversas condições. Então, dorme bem. Educação em dor, tá? Educação em dor, hoje em dia, a gente tem muito estudo legal também. Terapia cognitivo-comportamental. Terapias manuais, como osteopatia, né, quiropraxia, também tem evidência. Então, já falei exercício. Exercício físico, mas pode ser na fisioterapia, fazer cinesioterapia, exercícios específicos, tudo isso é bem legal, tá? Então, exercício, osteopatia, quiropraxia, terapias manuais, de maneira geral, Mackenzie, tá? Tudo isso a gente tem efeito, são técnicas fisioterápicas. Educação em dor, terapia com TCC, né? Eu acho que é o que que mais tem, é mais ou menos por aí, Bia. Lembrando aqui, Protocolo, um protocolo padrão, né? Como se fosse um é o protocolo. que a gente mais tem de evidência, assim, sabe? Assim, uma coisa muito interessante, meditação. Tem diversos estudos demonstrando os efeitos benéficos da meditação em dor crônica, tá? Então, assim, meditação também é algo que vale a pena citar, tá? Então, é algo interessante, assim, para dor crônica. Você recebe um paciente novo hoje com dor crônica. Como é a sua atuação, sua avaliação? O que que você já pensa para ele como dentre isso que você já falou para gente? Então, a primeira coisa que eu faço é olhar no olho do paciente e deixar ele falar, sabe? Assim, geralmente o paciente com dor crônica, ele vai contar uma história grande. Ele precisa desabafar com alguém. Porque todo mundo que vai, ele fala que ele é louco, fala que ele não tem nada, né? Então, o paciente, geralmente, com dor crônica, já é uma pessoa que muitas das vezes as pessoas não dão atenção. Então, a primeira coisa é escutar o que ele vai falar. O paciente sabe muito do que ele tem, então é importante ouvir, porque, ele não tem nada, então isso aí tá fingindo que tem dor. É, é psicológico. Cara, o cara sente dor. Ele sente dor o tempo inteiro, muitas das vezes. E a dor, muitas das vezes, leva o cara em depressão. Então, assim, eu deixo ele falar, eu olho no olho dele, eu dou o apoio que ele precisa inicialmente. E aí eu começo uma intervenção falando pra ele, educando ele, tirando as. Olha, cara, você estava na academia, mandaram você sair, mas por quê? Porque eu falo, pode voltar. Por causa disso, 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 disso. Volta leve, devagarzinho. Começa dando uma caminhada e volta pra sua casa. Depois, sabe, eu vou encorajando ele e mostrando que ele tem solução. Porque geralmente as pessoas falam que ele não tem solução, né? Então, eu costumo fazer algo assim, primeiro comportamental. Tentar mostrar pra ele que ele é capaz de mudar e de vencer a dor, que ele já tem há anos, por exemplo. E aí, geralmente, dentro dessa conversa, eu já oriento fazer exercício, já oriento fazer algumas coisas no dia a dia para ele confrontar, tá? Ó, mas eu não tô fazendo isso, pode fazer. Mas eu deixei de sair, pode sair. Eu não vou no mercado porque vou segurar peso, peso me incomoda, pode segurar. Vai piorar? Fala, não vai piorar. Fica tranquilo. Vai continuar doendo como tá, não vai piorar, né? Eu falo assim. Então eu vou Uhum. mostrando pra ele que tem que falar. Eu começo a brincar, ó, se você não esquecer da sua dor, ela vai lá com você sempre. A gente tem que começar a modificar. Então tá com dor, pensa uma coisa legal. Pensa na viagem que tu vai fazer nas férias, tá? Então é um processo muito de conversa e de olho no olho, porque o paciente tem que acreditar em você. Porque lembra que ele possivelmente já passou em um monte de profissional que falou um monte de coisa que tu vai ter que tirar o que falaram pra ele. Gente, eu não tô querendo criticar ninguém, mas geralmente o paciente que já chega com diversas informações erradas sobre o que ele tem. Então, grande parte do que eu faço na avaliação é tirar essas crenças todas da cabeça dele. E não é fácil.
né? Não é fácil, porque às vezes ele vem com crenças da família dele, crenças do profissional que atendeu ele antes, né? Então eu tenho que, de alguma maneira, tentar conversar com ele. Depois disso, aí eu faço geralmente terapia manual no paciente, faço exercício, cinesioterapia, que eu acho que é a base do tratamento, terapia manual e exercício, e vou orientando ele e dando o suporte que é necessário. Então, geralmente eu faço isso dentro da minha abordagem inicial. Educação em dor, tirar as crenças que ele tem negativas sobre o que ele problemas famosos, chama de nocebo, terapia manual, que libera, dá um pouco de liberdade de movimento, o corpo geralmente consegue se sentir um pouco mais confortável e tudo mais, orientação de exercício em casa e evoluir gradativamente. Eu vou acompanhando o paciente durante esse tratamento. Muito bom, muito bom. Agora, focando para uma área que eu sei que você gosta, vamos falar de tecnologia. Como você vê a tecnologia ajudando esses pacientes de dor crônica? Então, eu acho que o futuro vai ter um suporte muito bom, lembrando com certo cuidado com a tecnologia, né? Eu sempre falo isso, né? A gente que entende um pouquinho, a gente tem que ter cuidado com a tecnologia, porque nem sempre é tudo sempre muito certo, né? Tem coisas que não são validadas, e aí a gente pode ter complicações. Mas hoje em dia, eu acredito que a gente já pode ter algumas informações em inteligência artificial, por exemplo, que podem auxiliar o paciente. Não estou falando de nada validado ainda, tá, Bia? Isso tem que ser validado. Mas, por exemplo, hoje mesmo, olha que engraçado, hoje mesmo eu fiz dentro de um site que eu tenho, do meu site pessoal, eu criei lá um formulário para o meu paciente eu acompanhar ele. Então o paciente vai escrever ali o que ele fez. Tive dor, teve dor, não teve? 0 a 10, quanto está de dor? Eu botei assim, ó. Se ele responder que tá dor acima de 6, sugestiona ele para entrar em contato comigo, para falar comigo no WhatsApp direto. Aí aparece um botão na tela, ele clica e vai direto no WhatsApp para mim. Ou seja, você já consegue botar mecanismos de cuidado do paciente, do teu paciente mesmo. Tá? Então, acho que a tecnologia vai ajudar. Então, você ter, por exemplo, um smartwatch, né? Que a gente consegue ter ali, por exemplo, a contagem de passos, né? O som, a qualidade do sono. Tudo isso pode ser informação que você vai pegar e tomar boas decisões. Mas não adianta ter tecnologia se eu não entendo o que é dor. Não adianta ter tecnologia se eu não olho para o paciente. Não adianta ter tecnologia se essa tecnologia não está modificando nada o desfecho do paciente. Se eu fizer um estudo científico comparando o paciente que faz uma caminhada em volta da casa dele e o cara que usou uma IA super fera com relógio, smartwatch, não sei o quê, e o resultado for o mesmo, cara, caminha em volta da sua casa. Entendeu? Mais barato. É mais barato, não precisa de mais nada, é menos trabalhoso, sabe? Então, assim, a gente tem que ter essa percepção. Pô, a tecnologia está me ajudando? Está reduzindo o custo? Está sendo boa para o paciente? Ele está melhorando o desfecho lá? Que desfecho que eu estou falando? Qualidade de vida? A dor que ele sente no dia a dia? Ele está com melhor capacidade física? Ele está menos ansioso, menos depressivo, sabe? Tudo isso tem que ser avaliado. Não adianta não eu usar a tecnologia por usar, né? Será que é melhor do que fazer o que a gente faz hoje? Então, eu acho que isso tudo a gente vai passar pelo crivo da ciência em breve. Eu acho que vai sair muito aplicativo. Já está saindo já muitos aplicativos nessa área, muitos. E em breve tem que passar pelo crivo da ciência para ver se vão ser bons para o paciente com dor ou não, pode ser ruim, né? Então a gente não sabe. E aí tem essa questão também dos limites éticos, né? Que para não bypassar essa questão com o paciente, né? Esse limite ético. Exatamente, você está colhendo dados do paciente, né? Então você tem que ter muito cuidado. A orientação que está sendo dada ali, de onde é que está vindo, né? De onde é que esses dados são da onde? Será que é a manutenção certa? Então, assim, tudo. Por isso que é importante, inicialmente, é, trabalhar, óbvio que em cima da lei da LGPD, né? Então, o paciente que vai botar dado, ele tem que botar um okzinho, ó. Eu vou ceder meus dados. Ele tem que estar ciente do que está acontecendo ali por trás. E, ao mesmo tempo, tem que ter, mais uma vez, estudo científico para você ter segurança do que você está fazendo nesse paciente. Falando ainda de tecnologia,
e fazendo uma associação com métodos de diagnóstico, você vê algum método diagnóstico que possa contribuir com esses pacientes de dor crônica? Ou ele se assemelha aos demais? Beatriz, eu vou ser bem sincero pra você, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque tem muita ferramenta que toda hora surge, mas que não é validada cientificamente para esse fim. E aí as pessoas começam a usar. Sei lá, vou dar um exemplo aqui, termografia, que é maneiro. Você bota lá a câmera, tu vê, pô, tá mais quente aqui, tá mais frio aqui, tá, mas você não consegue mudar o desfecho do que você está fazendo nesse paciente por termografia. Entendeu? Assim, uma outra coisa, exame por imagem. Às vezes, se você solicitar uma ressonância do paciente sem uma devida orientação, sem estar na hora de solicitar, sem ser necessário, você pode piorar o tratamento desse paciente, sabe? Porque muitas das vezes o paciente ele tem uma dor de coluna, dando um exemplo aqui de coluna, tá doendo, e tal. E aí se você pede uma ressonância, sai um monte de coisa na ressonância lá, desgaste na coluna, hernia de disco, um monte de coisa. Esse paciente depois da ressonância, ele é um doente. Ele tem um diagnóstico. Antes ele tinha uma dor, incomodava de vez em quando. Agora ele tem um diagnóstico. Agora ele tem uma hérnia. Tá na Já testa tem dele. protusões, osteófitos, Só que esse espessar. cara não sabe que na idade dele é normal ter desgaste na coluna. Entendeu o que eu tô querendo dizer? E aí, aí vira a catastrofização, medo de movimento, o cara fica depressivo, porque ele fica ansioso, porque ele tá doente, né? E até então ele não sabia de nada. Então, até isso a gente tem que ter cuidado. O paciente, ele só deve fazer exame se necessário. Senão a gente começa a botar um monte de informação na cabeça dele. E aí, daqui a pouco ele tá operando a coluna sem necessidade, tá fazendo tratamento sem necessidade. Então, eu acho que, primeira coisa, procurar um profissional que saiba tratar isso, que saiba fazer essa abordagem inicial. E aí, se for necessário o exame, vai ser solicitado. Entendeu? Só que o que a gente vê por aí, sabe que não é. A gente pega paciente com tanto exame, com um monte de exame, e fala, cara, pra que esse paciente fez tanto exame? Sabe? E a cabeça do paciente, ele é desesperado. Tem paciente que traz um livro, assim, de exame, de laudo de médico. Aí tu fala, ih, rapaz, isso daí... E aí, como é que tu vai tirar a crença desse paciente? Cheio de laudo, cheio de informação ali. E 99% das informações são irrelevantes pro que ele tem. Esse é o problema, entendeu? Tu cria um paciente, tu cria um doente. E pra tirar ele dali é difícil. Então é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado, muito critério ao analisar. Então os profissionais de saúde têm que ter muito cuidado, principalmente na abordagem inicial. Tu pegou o cara com uma dor aguda, que travou a coluna hoje, que a tendência é ele melhorar em algumas semanas. É o que acontece normalmente. Mas em alguns casos vira crônico. E muitas das vezes ele vira crônico, sabe por quê? Porque nesse meio termo, chegaram para ele e falaram um monte de coisa que não é real. Fomentando na cabeça dele. Ih, tua coluna tá toda ferrada. Ih, tá cheio de hérnia. Tua ressonância tá horrível. Parece que tem 80 anos de idade. E o cara tem 30. E esse paciente, que possivelmente iria melhorar, tava agudo, né? Ia melhorar, ele começa a não melhorar. Ele mantém a dor. E aí vira crônico. E virou crônico, já é mais difícil. Já é um outro problema que a gente tava falando. Já tem sensibilização central, e aí já tem outros fatores, sabe? E aí já é mais complexo mexer. Porque você tem que mexer. Porque sabe por que que é mais complexo, Bia? Porque você tem que mudar comportamento. Mudar comportamento é muito difícil. Entendeu? O cara que faz aguda, ele tá na vida normal, beleza. Agora, o cara crônico, ele vai ter que mudar comportamento. É difícil fazer isso, né? Imagina chegar assim, pra você agora, Beatriz, tem que fazer dieta hoje. Não pode comer isso, 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 tem que reduzir calorias. Né? É difícil, cara, sabe? Então, temos que tratar esse cara na fase aguda e principalmente com informações corretas no início. É fundamental do paciente com dor, né, com dor aguda, para não virar dor crônica. Como é que é a sua interpretação com relação à agudização da dor em um contexto de uma dor crônica?
Então, a dor crônica, ela não tem uma característica de ser contínua, estável. Não, ela é uma dor que geralmente ela oscila mesmo. Então, é um paciente que geralmente tá tranquilo, um dia, pô, hoje eu estou bem. Aí, dia seguinte, do nada, ele chega, tô muita dor, tô desesperado de dor, não sei o quê. Aí você fala, o que houve? Nada. Fez isso, fez alguma coisa diferente? Não, não fiz nada. Então, é normal a dor crônica. E às vezes o paciente desiste de tratar por causa disso. Ele acha que não tá melhorando. Eu sempre brinco que a dor aguda, ela é uma linear, né? Tá doendo muito hoje, que eu torci o tornozelo, mas a inflamação vai melhorando, né? A tendência é linearmente a dor ir melhorando até assumir a dor. Dor aguda é assim. A dor crônica não. Ela tem uma característica de ser como se fosse uma sinuosa. Então tem dia que ela piora, dia que ela melhora, dia que ela tá muito forte, dia que ela não tá. E o emocional influencia muito, né? Então você brigou com o namorado, foi mandado embora do emprego, então a tendência é a dor tá muito pior, tá? Então, assim, óbvio que não é uma regra absoluta, tá, gente? Mas de maneira Hum. geral, essa pessoa às vezes tá nas férias no meio do resort e não sente dor às vezes. A dor melhora. Aí volta pro trabalho e começa a doer, né? Então tem muita coisa. Para você ter noção, um dos fatores de risco para dor crônica é status no trabalho, sabe disso? Então a posição que você tem na empresa que você trabalha, por exemplo, se você não está satisfeito, é um fator de risco para você ter mais chance de ter dor crônica do que o indivíduo que está satisfeito no trabalho, né? É uma outra coisa. Sabe qual é o maior fator de risco para dor crônica? Depressão. Ou seja, o indivíduo que é depressivo, que tem histórico de depressão, ele tem mais chance de ter dor crônica do que a pessoa que não tem história de depressão, sabe? Olha como esses fatores estão misturados ali e é uma coisa complexa mesmo. Interessante. Fala para mim, Mireles. Eu quero que você compartilhe um caso bem interessante da sua vivência aí sobre um tratamento de paciente com dor crônica. Cara, tem vários. Eu vou contar um que foi o que mais me marcou. Foi no hospital que eu trabalhei, né? Logo no início, eu atendi um paciente que ele chegou de cadeira de rodas, uma barba, assim, sabe? Uma barba bem mal feita. Vou falar aqui, parecia uma pessoa de rua. Parecia, a gente chama de mendigo, né? Parecia uma pessoa de rua. Chegou no ambulatório, assim, meio com uma roupa estranha. Era uma dor no joelho. Eu falei, cara, dor no joelho. Eu não conhecia o paciente, então é o jeito dele de se vestir, de não se cuidar, né? Era um senhor de talvez uns 60 anos de idade, vamos dizer assim. Mas assim, acabado, parecia que tinha 90. E avaliei ele, era uma dor no joelho, que ele tinha um tempão e tudo mais, alguns anos já de dor, tal, tal, tal. Beleza, eu comecei a tratar, mas eu imaginava que ele fosse assim, descuidado da vida, sabe? Tava desanimado da vida, depressivo, sei lá, enfim. E eu falei, vou tratar a dor dele. Eu comecei a tratar, comecei a exercitar, ele começou a melhorar, comecei a orientar, ó, faz em casa exercício, não sei o que, comecei a brincar, falar de futebol, né? Aquelas coisas que a gente fala com o paciente, brincando. E ele começou a melhorar, melhorar, melhorar. E foi melhorando tanto assim que ele começou a. Eu comecei. Teve um dia que ele chegou no ambulatório, quando eu trabalhava, eu olhei assim, ele já parou de usar cadeira de roda, né? Já começou a andar, começou a fazer as coisas. Teve um dia que ele chegou no ambulatório assim, eu olhei e falei, cara, quem é esse cara? Era uma outra pessoa. O cara fez a barba, sabe? O cara botou. Aí ele falou pra mim, cara, eu comecei a ir na rua, já consegui, olha só, já consegui ir no mercado, consegui no hortifruti, tô andando, tô saindo um pouco de casa. Ou seja, no caso dele, era a dor que ele tinha, foi incapacitando ele, ele deixou a dor dominar ele. Era uma dor de joelho, sabe? Dava pra ele. Mas ele acabou que ele se trancou em casa, ficou isolado e não saiu de casa, porque a dor começou a parar de andar, ficava no sofá o dia inteiro, perdeu massa muscular, não conseguiu andar. E aí, olha que loucura, sabe? Aí ele começou a não se cuidar, começou a cortar cabelo, fazer a barba, não saiu de casa. Olha só como uma dor de joelho levou um cara a um estado depressivo mesmo, sabe? E aí a gente foi tratando a dor, ele foi melhorando, ele começou a sair de casa e ele era uma outra pessoa, sabe? Assim, realmente era uma outra pessoa se você conversasse com ele antes e depois, sabe? Então foi um caso que me marcou assim pela mudança do aspecto físico mesmo, de olhar pra ele, cara, é uma outra pessoa. E a questão, no caso dele, era a dor. Melhorou a dor, ele começou a sair de casa e fazer as coisas. Foi um caso bem interessante, marcante pra mim. Muito bem, parabéns.
Meirelles, agora chegou a melhor parte do nosso podcast, tá? Que é aquele momento onde vou dar algumas sugestões, algumas hipóteses e eu quero saber se é mito ou se é verdade. Vamos Vamos lá? lá, vamos lá. Então vamos lá. Primeira hipótese. Dor sempre significa que algo está danificado. Não, claro que não. Isso não. Falamos isso sobre isso, né? A dor pode ter dor sem ter nada. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu fiz estágio lá em 2000 e pouquinho, eu fiz estágio no Oscar Clark aqui, que era da prefeitura, perto do Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. Eu fiquei um tempo na parte de amputados. E aí um dia chegou um senhor que tinha uma amputação transfemoral, que a gente chama, que é não tinha um fêmur para baixo, né? Só tinha um coto aqui em cima no quadril. Então, fêmur e perna e pé não existia, não tinha. De um lado e do outro lado ele tinha. Era um unilateral, a amputação dele. Aí ele botava a prótese, né? Legal, no setor de amputados a gente botava prótese, andava, bem interessante esse setor. E aí esse senhor chegou um dia, ele falou assim, Fred, eu falei, tá tudo bem com o senhor? Tá, Fred, olha só. Eu tô só com uma dorzinha na região interna do meu dedo mindinho, do quinto dedo ali do pé. Falei, beleza, vou alongar aqui, fazer uma liberação aqui. Eu pedi pra ele sentar. Aí eu tentei pegar o pé dele, ele falou, não, Fred, não é aí. A dor é do outro pé. E ele fala exatamente onde é a dor. E ele não tem da coxa pra baixo. Olha como é nosso cérebro. Ou seja, então não é isso, tá, Bi? Então isso aí é mito, na verdade, tá? Então eu posso ter dor sem ter nada. E geralmente o paciente com dor crônica, que é essa dor crônica específica que nós falamos, né? A dor crônica primária, geralmente a causa não é uma causa musculoesquelética, que a gente fala, né? Não é uma causa aparente, tá? Então, geralmente esses pacientes são assim. A maior quantidade de pacientes com dor crônica é exatamente isso. Bom, muito bom. Outra hipótese. Dor crônica é coisa da cabeça. Não, não. O paciente sente a dor crônica, tá, gente? Assim, o paciente é da cabeça dele, ele é doido, ele é maluco, não dá ouvido pra ele. Não, gente. O paciente sente a dor. Por mais que não tenha nada gerando, fisicamente falando, ele sente. O paciente de fibromialgia, por exemplo, você sente dor o dia inteiro e não tem nada, entre aspas, né? Não tem nada assim, fisicamente ali na região que tá sentindo dor, tá? Então isso é mito, tá? Então, na verdade, as pessoas sentem a dor, sim, e tem que fazer tratamento, é muito importante. Lembra o exemplo que eu dei aqui do paciente com dor que ficou em depressão. Então, é muito importante buscar um tratamento adequado, dar o suporte correto. Geralmente, esses pacientes são multidisciplinares, então, lembra que a gente tem fisioterapeuta, tem médico, tem psicólogo envolvido, às vezes tem nutricionista, terapeuta ocupacional, sabe? Então, é uma coisa com várias dimensões e muitas das vezes a gente precisa do suporte de todas essas áreas. Tá? Então, é muito importante que a gente fale isso também, tá bom? Vamos lá. Outra frase que a gente ouve com uma certa frequência, eu quero saber se é mito ou se é verdade. Se eu tiver hernia de disco, eu vou sentir dor. Não. Tem muita gente que tem. Beatriz, você pode, de repente, você pode ter aí e não tá com dor. Eu posso ter uma também, tá? Eu gosto de citar esse estudo de 1994. É um estudo que está no New England Journal of Medicine. Esse estudo de 94. 94 foi o ano que o Senna morreu, que a seleção foi tetracampeã. Então, muitos que estão ouvindo isso aqui não tinham nem nascido. Então, já foi publicado um estudo que fizeram o seguinte: pegaram indivíduos de 20 a 50 anos, não, de 30 a 60 anos, assintomáticos, sem dor de coluna. Tem dor na coluna? Não tem. Então, vem cá. E colocaram esses indivíduos dentro de uma ressonância. Ou seja, em torno de 27% já tinham um abalamento discal. Ou seja, já tinham algum grau ali de desgaste da coluna importante e todos não tinham dor de coluna. Ou seja, pegar aí indivíduos na faixa de 30 a 40 anos, pegar 100 pessoas, coloca aí um quarto, pelo menos, já tem protusões discais, hernia de disco, e muitas das vezes nem sabem. Isso é um fato científico, tá, Bia? Não é uma coisa que eu tô falando, não. Então, ter hernia de disco
Pode gerar dor? Até pode, mas muitas das vezes não causa nada. Outra hipótese que eu quero saber se é mito ou se é verdade. Movimentar, se movimentar, pode piorar a dor. É mito. O movimento geralmente ele é utilizado para tratar a dor. Agora, aí isso tem que ser bem orientado. Não é assim, travei a coluna hoje, não estou conseguindo andar, vou fazer CrossFit. Não é assim. Você tem que se movimentar dentro do que você pode movimentar, né? Tem que encarar um pouquinho. Então, às vezes, você consegue. Se vai muito travado a coluna, você tenta andar na sua casa, tenta ir no banheiro, tenta ir na cozinha. A tendência é melhorar, você vai na rua no comprar pão, vai na padaria, sabe? Então, acho que é assim. E aí, depois, à medida que for melhorando, você vai evoluindo no tratamento, vai evoluindo desculpa, na atividade fim que você quer fazer. Você quer fazer corrida, você quer fazer, tá? Então, mas geralmente o tratamento se baseia no movimento. E aí a gente tem muito estudo, Bia, isso aqui é um consenso da literatura, tá? Poucas coisas têm tanto consenso quanto isso. A gente chama de bed rest, ou seja, o paciente ficar na cama deitado, comparado com exercício dentro do possível. Todos os estudos que tem isso, bed rest é pior. Ou seja, ficar parado sem fazer nada o dia inteiro é muito pior do que fazer alguma coisa. Para esses quadros de dor na coluna aguda, tá? Então, o movimento, ele é o centro, ele é central no tratamento de problemas de coluna, de hernia de disco, de dores crônicas. Outra questão que eu quero saber se é mito ou se é verdade. A dor crônica, ela é resolvida com analgésico. Não, não. Assim, o analgésico, ele vai dar um suporte de dor, sei lá, por 6 horas, né? Dependendo do remédio, 4 horas, 6 horas, 8 horas, né? Vai aliviar a dor num certo período de tempo, mas depois volta. Ele não trata a dor. O remédio faz o teu cérebro não perceber a dor. Ele meio que engana. Mas quando o efeito do remédio acaba, a dor volta, tá? Então, analgésico não trata, anti-inflamatório não trata uma dor crônica, tá? Não trata uma dor crônica. Lembra que a gente falou que dor crônica não tem nada a ver com inflamação e com lesão? Geralmente não tem nada a ver, tá? Então, eu vou tomar um anti-inflamatório porque vai tirar a inflamação e vai me aliviar a dor. Mas possivelmente você não tem inflamação. Ou não é ela que está causando sua dor. Você está com dor há muito tempo. Tá aqui o problema. Você tem que procurar um profissional para te orientar. Entendeu? Então, assim, geralmente, não tô falando para não tomar um remédio, tá, gente? Pode ser que você precise tomar um de outro, a dor tá muito forte, você não consegue fazer nada, tem que trabalhar, beleza. Mas não é o centro do tratamento, tá? Pode ser usado em determinadas condições, sempre com uma consulta com um profissional que prescreva corretamente, tá? Mas, de maneira geral, não é o centro do tratamento. É movimento, é fisioterapia, é educação em dor, como a gente falou anteriormente. Outra questão. A dor crônica, ela pode melhorar mesmo sem cirurgia. Geralmente sem cirurgia. Cirurgia geralmente não é indicado. E geralmente o cara que tem dor crônica e faz cirurgia, a dor não melhora. Porque a dor é crônica, não é é, uma questão ortopédica, vamos dizer assim, sabe? Então, assim, geralmente, a gente bota aí, sei lá, 95% das queixas de dor crônica não são cirúrgicas, beleza? Então, só para entender, óbvio, eu tô com uma dor crônica no joelho porque eu tenho uma artrose muito severa, não tô conseguindo andar. Talvez colocar a prótese seja a solução desse paciente. Melhorar a função dele e tudo mais. Aí você vai avaliar direitinho, tá? Mas geralmente as dores crônicas, o problema não é cirúrgico, tá? Geralmente não é cirúrgico. Quero saber também sobre as emoções. Elas vão influenciar a dor? Muito, demais. Então, a dor é uma questão subjetiva, né? É uma sensação. E dependendo de como você tá naquele dia, você pode sentir mais ou menos dor por esse motivo. Então, se você tá mal emocionalmente, tá desanimado, sabe? Você brigou em casa, sabe? Tudo isso influencia bastante na dor. Tá estressado, tá? Então tudo isso influencia. Sem dúvida nenhuma. E isso é um fator muito importante que o paciente entenda.
Porque senão, às vezes, ele acha que o que tá. Vamos supor que a pessoa tá fazendo um tratamento de dor crônica, ele tá melhorando, já tá indo pra fazer exercício, por exemplo, tá fazendo corrida. Vamos supor que ele tem um dia que ele acorda, brigou com o namorado, e aí, ou com a namorada, e aí desanimou, e, pô, aí parou de fazer corrida, aí tá com mais dor, aí ele desanima e para de tratar. Às vezes a dor só tá um pouquinho mais intensa porque ele tá desanimado do problema pessoal dele, sabe? Então a gente tem que entender que isso pode influenciar, orientar ele quanto a isso, para ele não desanimar, pra ele saber que logo logo ele vai melhorar do problema emocional dele e logo logo a dor melhora também. Então é uma questão muito de conversar com o paciente. Por isso que a gente tem que mostrar para ele o que que é dor. E nesse sentido, é mito ou é verdade que a dor ela pode ter virado um hábito do cérebro? É verdade, é verdade. Eu sempre brinco com meus alunos quando eu falo assim, quando eu falo sobre dor, né? Eu falo, o que que o Zico fazia quando ele acabava o treino, né? A história do Zico, né? O Zico fazia muito gol de falta. Acabava o treino do Flamengo lá, todo mundo ia embora, ele ficava sozinho batendo falta. Todo dia botava uma camisa lá no ângulo e ficava batendo falta sozinho. Isso ele virou um dos melhores batedores de falta de todos os tempos, né? Porque ele treinou aquele movimento, um gesto motor. E o cérebro dele criou o quê? Condições, né? A neuroplasticidade ali, né? Aquela condição de fazer aquele gesto de uma maneira incrível a ponto de fazer gol numa final de campeonato, por exemplo. E se eu tô com dor e fico o tempo inteiro pensando naquela dor, deixando ela me dominar, né? Possivelmente o meu cérebro vai se adaptar a isso e vai favorecer essa sensação. E aí nós, fisioterapeutas, médicos, profissionais que atendem esses pacientes, temos que entender isso para quê? Para que a gente possa utilizar isso como intervenção. Ou seja, tira o foco da dor, para de pensar na dor, relaxa essa musculatura um pouco, enfrenta essa dor, vamos fazer as coisas, para de pensar nisso, para de testar a dor. Lembra do teste da dor? Tá com dor? Tô. Me mostra. Ó, eu tenho dor quando eu faço esse movimento. Tu fala, tá, mas no seu dia você faz esse movimento? Não. Então por que você está fazendo agora? Ele fica testando a dor. Você fica mandando informação de dor o tempo todo pro cérebro. E aí ele vai se acostumar com isso, certo? Então a gente faz o quê? Para de pensar em dor. Óbvio que não é fácil parar de pensar em dor, tá, gente? Mas assim, tô brincando aqui, mas para de ficar testando se tá doendo ou não. Vai ser feliz. Eu falo para o paciente, o que que eu preciso fazer? Vai ser feliz. É a coisa mais importante que você tem pro tratamento de dor em relação a esse aspecto que eu tô falando, sabe? De ter ali já a modulação já está alterada, né? Geralmente a gente chama de dor nociplástica, né? Já está modulado errado. Então a gente tem que fazer o quê? Tentar modificar a plasticidade neuronal ali, com estímulos diferentes de comportamento e tudo mais, para que a gente consiga sair desse problema, entendeu? Então é uma abordagem importante que a gente tem que fazer nesses pacientes. Se o médico não encontrou nada, a dor não existe. Não existe. Verdade? É mito, é mito. Existe, né, cara? Então, fibromialgia é um exemplo, né? O médico não encontra nada e tá lá. Não encontra nada assim, nada em exame, vamos dizer assim, né? E tá lá, isso é mito. Então, é muito comum. E a maioria dos pacientes, a dor é de causas que nós não. É idiopático, na verdade, né? A maioria dos pacientes com dor crônica é idiopático. A gente não sabe a causa. A grande maioria. Em torno de 85% das dores crônicas, elas são idiopáticas. São aquelas dores crônicas primárias, que a gente não sabe o motivo. Tá ótimo. Agora eu vou fazer a última pergunta para a gente encerrar o nosso podcast, Meireles Cast de hoje. Se você pudesse deixar uma única mensagem para quem sofre de dor crônica, qual seria essa mensagem? Cara, uma única mensagem? É difícil uma única mensagem, né? Segue o Cara, Meireles Cast. não, primeira coisa eu acho que a pessoa tem que ser feliz, sabe? Não sei se você vai entender onde eu quero chegar, sabe? Assim, às vezes a gente se prende na dor
e vira ali uma fuga, vira um processo ali de vida mesmo, a minha vida tratar da dor, sabe? E às vezes tem que ser o contrário. Às vezes você tem que dar um dane-se pra ela. Vou viver. Faz o tratamento correto. Dane-se pra ela é assim. Procura um profissional correto para ter boas orientações e tudo mais. E vai ser feliz, sabe? Quando tu deixa a dor te dominar e dá muita atenção pra ela, ela vai vir com tudo. Entendeu? E aí tu não consegue sair. Então eu acho que muitas das vezes o ser feliz seria, tô usando como se fosse uma analogia ao enfrentamento, sabe? Eu vou sair de casa sim, vou me divertir com meus amigos sim, mesmo com um pouquinho de dor eu vou. Eu vou pra praia, eu não vou na praia não, eu tô com um pouco de dor não, eu vou na praia sim, sabe? Eu acho que é a coisa mais importante no início assim. E óbvio, mas procurando um profissional para uma orientação, porque por que eu tô falando isso, tá? Desculpa que eu tô botando outra coisa aqui, mas porque um profissional errado que te passa informação errada, ele é lesivo para você. Então, se você, o primeiro contato que você tiver, pegar um profissional que te passa informação errada sobre dor, já te pega essa ressonância sem necessidade, isso vai atrapalhar a sua cura. Isso é fato. Isso é ciência dizendo, tá? Então, procurar um profissional bom que saiba o que está fazendo em relação à dor crônica é o fundamental também nesses casos. Beleza? Muito bom. Isso aí vai virar um corte, hein? Ficou muito bom isso. Finalizou então? Finalizamos agora. Ah, então, esse do crônico acho que a gente pode fazer de 3 em 3 meses, né? Porque tem tanta coisa pra falar, né? Dá pra fazer várias, dá pra falar várias coisas, né? Porque é uma coisa que a gente vê na rotina, cada hora tem uma coisa nova, tá? Então, muito obrigado aí por comparecer aqui, né? Como co-host aqui do Meirelles Cast. Episódio 6 esse daqui, tá? Dores crônicas. E espero que todos tenham curtido, tenham gostado. Estamos aqui para falar sobre saúde, ciência e tecnologia. E hoje o assunto foi dor crônica. Um grande abraço a todos e Beatriz, muito obrigado por estar aqui presente mais uma vez. Quero agradecer essa oportunidade, foi muito enriquecedor. E com certeza amanhã e nas próximas semanas vai ser o assunto. Vão ter várias visualizações que eu vou mostrar lá para os pacientes. Ah, e outro recado, quem está aqui acompanhando até o final, não esquece de seguir, né, o Meirelles Cast no YouTube e no Spotify e curtir os vídeos também e compartilhar com a galera. Eu acho que essa informação aqui é gratuita, então se você puder compartilhar, né, com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, para que todo mundo consiga obter essa informação. Pô, conheço uma pessoa que está com dor, manda para ela. É muito importante que ela escute isso para que ela busque o tratamento adequado para o seu problema. Não esqueça disso, tá? Compartilhe com sua família, com seus amigos, que é muito interessante esse assunto sobre dor crônica, que todo mundo tem alguém com dor, né? Em torno de 30% das pessoas no mundo tem dor crônica, né? É um dado alarmante, na verdade. Tá bom? Um grande abraço a todos. Gente. Até o próximo episódio. Tchau, Valeu, tchau, tchau. tchau. Valeu.